Boa noite, igreja. Graça e paz, povo do avivamento. Estão felizes? Amém, eu também estou, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem estado com você todos os dias, que é promessa de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele não nos deixaria só, que Ele ia enviar o seu Espírito. Então, hoje você passou o dia com Ele? Passou o dia com o Espírito Santo? Refletiu? Ouviu a voz dEle? Ele é muito bom. Sabe aquele momento assim, que a chaleira quer sair, a tampa, o Espírito Santo de Deus fala, calma, paciência. Esse é o trabalho dele, nos colocar no lugar, nos colocar onde Jesus quer que nós estejamos, amém? Então vamos aí para a palavra, leva sua Bíblia comigo, em 2 Reis. A palavra de Deus, ela é poderosa, como espada de dois gumes, ela é afiada. Nós estamos aqui na quarta da conquista. Pode abaixar um pouquinho o retorno, por favor, senão eu grito. Glória a Deus, aleluia. Tá alto para vocês aí, ou tá bom? Já bom, né? 2 Reis 19. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: ninguém mexe com quem pertence a Deus. Amém? Você vai entender. Diz assim, 2 Reis 19, verso 8. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. E o rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, e se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. E assim tomou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvidos o que fizeram totalmente e crê que tu te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozam, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Servaim, de Ena e de Iva? Feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, tenha liberdade para falar comigo nessa noite. Tudo o que eu preciso. Direciona os meus passos e cancela toda afronta do inimigo contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, ela sempre falou muito comigo a respeito do rei Ezequias e Senaqueribe, um rei arrogante, que estava ali reinando sobre a Síria e que já tinha vencido muitas nações. E ele mandou uma carta para o rei Ezequias e disse: olha, manda essa carta lá para o rei Ezequias e diz para ele, se ele está achando que o Deus que ele confia, o Deus a quem ele mesmo derrubou o trono, porque quando o rei Ezequias começou a governar, ele derrubou a serpente que Moisés tinha levantado no deserto, e ali o povo de Israel, o povo de Deus, começou a adorar aquela serpente, colocando o nome nela de Neustã, e ali eles começaram a adorar, e nós sabemos que o único digno de receber a honra e a glória é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o rei Senaqueribe não sabia disso, e ele achava que o rei Ezequias tinha derrubado o trono de Deus, mas não era, era a serpente que tinha sido levantada no deserto. Então o rei Ezequias restaurou a adoração, ele fez uma faxina no reinado,
E ele disse: você está achando que o seu Deus, que você mesmo derrubou lá, aquela serpente, que Deus disse para levantar no deserto, que quando o povo olhasse para aquela serpente seria curado, nós sabemos da história. E ele vai te livrar? E começou a colocar todas as nações diante, que ele tinha destruído, que ele tinha feito cair por terra. E ali, a palavra de Deus diz que quando essa carta chegou nas mãos do rei Ezequias, ele fez aquilo que todos nós devemos fazer quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Ou todos os momentos, eu diria que a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida como o ar. O ar que nós respiramos, ele é tão necessário na nossa vida, porque se tirar o ar de nós, o que acontece? Nós desfalecemos. Sem ar ninguém sobrevive, ninguém vive sem ar. E ali o rei Ezequias pegou, a palavra de Deus diz aqui no versículo 14, que o rei Ezequias, recebendo essa carta nas mãos, ele entrou diante do Senhor e ele apresentou ao Senhor. E ele começou a dizer para Deus: Deus, o Senhor está vendo? O Senhor está vendo a afronta que chegou até mim? O Senhor conhece, o Senhor sabe quem eu sou? E agora, o que vai acontecer? E Deus, eu quero dizer para você, que todas as vezes que você fala com Deus, a Bíblia diz que Deus está com os ouvidos abertos. Todas as vezes que nós levamos algo diante de Deus, por mais que pareça que Ele está em silêncio, mas Ele está nos ouvindo. E ele estava ali diante de Deus, apresentando aquela situação a Deus. Entrou diante de Deus com ousadia, com o coração quebrantado, e ele começou a falar para Deus aquela situação. Ele abriu o seu coração diante de Deus. E já de imediato, o que Deus fez? Deus usou a vida de Isaías. Olha só, versículo 20, diz assim: e então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Quantos aqui quer ouvir essa resposta de Deus? Quantos aqui quer ter essa certeza? Eu coloquei diante de Deus essa petição e Deus, Ele me ouviu. Todos nós. Nós precisamos ter essa certeza de que tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, o Senhor está nos ouvindo. O Senhor está trazendo para o nosso coração. E com o rei Ezequias, já de imediato, Deus mandou o quê? Um profeta. Foi lá Isaías e falou para ele: olha, o que você pediu para Deus, Deus te ouviu. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós temos a nossa oração respondida, quando nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a certeza. Nós precisamos entrar. A Bíblia diz que foi preparado para nós um novo e vivo caminho. Hebreus fala sobre isso. Foi preparado para nós um novo e vivo caminho. Que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Deus, Ele está com o seu olhar para nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são teus. A Bíblia diz que Deus não lança fora ninguém que vai até Ele. Às vezes nós pegamos e vemos pessoas achando assim: mas Deus não vai olhar para mim. Olha a minha vida, olha quem eu sou. Mas a palavra de Deus diz que Deus olha, que Deus ouve. Ninguém que chega diante de Deus, a Bíblia diz que não sai de mão vazia. Toda semente, toda palavra, ela volta e ela produz aquilo que apraz. Você planta uma semente, você planta um pé de laranja, o que você quer que nasça ali? Laranja. Você não quer que nasça ali espinhos? Você não quer que nasça ali escorpiões? Você não quer que nasça ali situações que vai te fazer mal? Você quer que nasça laranja. E todas as vezes que nós oramos, que
que nós colocamos a semente diante de Deus, todas as vezes que nós direcionamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos ter certeza, nós precisamos entrar com confiança, crer, mas nós precisamos ter a atitude que o rei Ezequias teve. Olha só, o rei Ezequias orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos das terras. Tu fizeste os céus e a terra. Na oração, o rei Ezequias, que ele fez? Ele reconheceu a grandeza de Deus. Quando nós adentramos a presença de Deus, nós não precisamos entrar na presença de Deus como mendigos. Sabe aquele negócio, olha como eu estou miserável, olha a minha vida, olha, eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele entrou reconhecendo a grandeza de Deus. Senhor, o Senhor que é forte, o Senhor que é poderoso, o Senhor que destrona tudo aquilo que é contrário, o Senhor que é Deus, Senhor. Ele entrou engrandecendo ao Senhor, porque essa é a diferença daqueles que buscam e crêem no Senhor. Que é diferente nós chegarmos diante de Deus e falar: Deus, eu vim aqui hoje diante de Ti como um mercado, eu preciso de arroz, de feijão, de filé mignon, eu preciso de batata. Diferente. O Senhor tem todas as coisas, o Senhor é Deus do impossível. O Senhor colocou, eu já estou engrandecendo a Deus, está vendo que na minha oração, mesmo assim eu já estou levando, né? O Senhor colocou Jesus no ventre de Maria, estou falando já do poder de Deus, não tem jeito, irmão. Mas é isso, nós precisamos engrandecer ao Senhor, reconhecer. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, o que acontece? Porque eu e você sabemos que nós vivemos num mundo céu, terra e inferno, é tri. Nós vivemos num mundo a qual Deus pode todas as coisas. Então nós vivemos num mundo que é espiritual. Você não está vendo que está aqui no invisível, mas está aqui o invisível. Os adversários estão. A afronta que foi trazida ao rei Ezequias estava ali. E conforme Ezequias foi engrandecendo, foi declarando a grandeza de Deus, os principados e as potestades que trouxeram a má notícia, o que eles fizeram? Eles foram perdendo as suas forças. Quando nós chegamos diante de Deus e nós cremos na grandeza de Deus, nós somos reconhecidos diante dele. Como que? Aqui está um soldado valente que crê no meu poder. Aqui está um soldado valente que eu não posso parar o inimigo falando agora, que eu não vou conseguir derrotar. E aí nós sabemos que o inimigo volta lá para os seus aliados, para a sua reunião e diz: olha, não deu certo. Sabe aquela carta que você mandou afrontando, querendo parar? Não deu certo. Ele está todo corajoso, agora ele se levantou e disse que quem vai ser derrotado vai ser nós. Então o inferno, ele estremece quando nós chegamos diante de Deus com certeza. Mas nós precisamos, irmãos, ter certeza de verdade. Eu não estou vendo, mas eu creio. O resultado que veio até mim foi esse, mas eu creio no resultado real que a palavra de Deus me traz. Qual é o resultado real que a palavra de Deus nos traz? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos todas as coisas em Cristo Jesus. E os problemas, o que fazer com ele? Ultrapassando barreiras. A Bíblia diz que é de dia em dia, de glória em glória, é até que a luz seja alva. E amanhã vai ser outro dia, começa de novo. E nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus de novo. Nós precisamos derrotar os aliados de Satanás de novo. Mas eu não orei ontem, mas eu já não orei nessa causa, já. Mas eu vou crer de novo. Eu não vou parar de crer, eu não vou desistir. Porque se nós desistirmos, a afronta do inimigo vai ter resultado. Se nós não crermos aquilo que o inimigo fez, você crê? Você crê, não crê que tem obra de macumbaria, de feitiçaria? Crê, não crê?
palavra contrária, inveja, olho gordo? Tem. Pega em quem acredita em Deus? Não. Pega em quem tem a sua fé firmada em Jesus Cristo? Não. Não pega. Só que eu já vi pessoas sendo destruídas por causa desses aliados, por causa dessas palavras contrárias. Eu já vi pessoas ficando alucinadas, com medo, por causa da afronta do inimigo. Pessoas que se lançaram, tirando sua própria vida, porque ouviu acusação, porque ouviu a palavra de morte. Você sabe disso daí. Eu sei disso daí. O inimigo, irmãos, ele não é fraquinho. Nós não podemos olhar para o adversário e dizer assim, o inimigo é fraquinho, eu posso com ele. Não, você não pode com ele. Jesus já o derrotou, então com Jesus você pode com ele. Então com Jesus em você, você vence a ele. Sabe aquele dia que você acordou e parece que não vai dar certo? Sabe aquele dia que parece que montou um peso na sua cacunda e você está ali, não sabe, que você até joga os ombros para trás assim? Então naquele dia, a acusação de Senaqueribe, a palavra contrária dele veio contra a sua vida. Você pode tomar um Dorflex, um Doril, um Anador, vai falando o nome aí, um Triconjex, fazendo propaganda dos remédios. Você pode tomar o que você quiser para tirar a dor, o peso nos ombros, vai dar uma adormecida, mas os espíritos não saem. Sabe aquela pessoa que vai no médico, e o médico fuça tudo quanto é lugar, e tira tudo quanto é raio-x, e faz tudo quanto é raio não sei o quê? Passa até naquele tubo que vê as entranhas e os fios dos cabelos. Não dá nada. Por quê? A acusação, a palavra contrária, o jugo do inimigo, a afronta no mundo espiritual está pesado. O que o rei Ezequias fez? Ele entrou diante de Deus. E da mesma forma que ele recebeu uma carta contrária, ele apresentou uma carta para Deus, dizendo, Deus, está aqui a acusação que veio contra mim, está aqui o medo, está aqui a perseguição, está aqui a palavra contrária, está aqui tudo aquilo que veio para tentar destruir minha vida, e agora? Senhor, é o teu nome que está sendo colocado em jogo. É o teu nome, Senhor, que está sendo agora desmerecido. E aí no finalzinho desse trecho da oração de Ezequias, aqui no versículo 19, diz assim, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Esse é o motivo, esse é o sentido de nós recebermos a bênção de Deus. Esse é o sentido de Deus derramar sobre as nossas vidas. Deus não quer fazer com que eu e você sejamos o melindroso, aquele que é melhor que todo mundo, é porque só os cristãos vão para o céu. Não! Deus quer que todos olhem para você e vejam que tem um Deus que ama aqueles que Ele fez. Deus não fez o homem como um bonequinho, formou e colocou na terra e falou, se vira. Se vira. Tem fome, peste, terremoto, praga, bactéria, vírus, tem pernilongo que mata, tem tudo quanto é coisa ruim, se vira. Deus não fez isso. Deus formou o homem, soprou vida nas suas narinas, e aí o que Ele fez? Preparou o jardim e falou, está aqui um jardim, para vocês se deleitar, Adão e Eva. Eu não vou xingar Eva não, porque eu tenho uma cunhada que chama Eva e ela está aqui nessa noite. Mas Eva precisava de mais uma fruta, irmãos. Não precisava, mas ela foi lá querer aquela fruta. Deus tinha dado tudo, Deus fez tudo. Mas Deus falou, peraí, resolveu o problema, porque Deus é assim. Ele colocou isso em José, Zafinate, Pané, resolvedor de problema, e Ele colocou dentro de você a situação para que você resolva também problemas. E Ele falou, peraí, não deu certo isso? Não, nós vamos fazer agora. Do ventre dela, do ventre da mulher, vai vir aquele que vai
esmagar a sua cabeça. Então Deus não nos colocou aqui para nós vivermos cabisbaixo, derrotados, cheio de enfermidade. Será que o câncer vai me pegar? Será que a enfermidade hereditária vai vir? Não, Deus não colocou aqui. Deus nos deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para que quando vier a afronta do inimigo, aquilo que o pastor falou, a graça, eu estou sendo banhado por ela 24 horas. O inimigo olha para você e para mim, ele fala, você, e quem é você? Fala, eu sou filho de Deus, estou debaixo do chuveiro da graça, estou sendo lavado, estou sendo purificado, sou justificado por Ele. Somos justificados pelo nosso Deus, amém? Então olha só o que acontece com quem afronta ao Senhor. Diz assim, versículo 22 do 19. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. E por meio dos seus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, e deitarei abaixo os seus altos de cedros, e seus cipestres escolhidos, e chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já muito dispus eu estas coisas, e já deste os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste aos montões de ruína as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andarão cheios de temor e envergonhados, e tornarão-se a erva do campo, e a erva verde, o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu agir, o teu entrar, o teu furor contra mim. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal este ano. Se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, e no terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos, e o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, a que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, e nem lançará flecha alguma, e não virá perante ela com escudo, e nem há de levantar tanqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei a cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O rei Isaías veio com a resposta para Ezequias. E ele diz, olha aqui, ele afrontou, ele diz que vai destruir, ele diz que vai fazer, mas ele não vai fazer nada. Porque do mesmo caminho que ele vier, ele vai voltar, porque na cidade ele não vai entrar. Porque o Senhor está falando de Israel, ainda que ele tente destruir os frutos, não tem jeito para ele, porque a semente que ficar essa vai descer e vai brotar. Porque Deus, irmãos, Deus, quando Ele age, ninguém pode parar o seu poder. Quando nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, irmãos, você pode estar no seu momento do mais difícil, do seu limite. Você fala, nunca cheguei nesse limite de terror, nunca cheguei nesse limite de espanto. Mas o Senhor, você está confiando nele? Você está com o seu coração nele? Você está apresentando as suas causas a Ele? O Senhor está dizendo, olha, o seu inimigo vem por um caminho, vai ter que fugir por 7. O seu inimigo está te afrontando, está te perturbando. Calma, fica tranquilo. Fica tranquilo. E Deus não fez isso só com Ezequias, Deus fez isso com Josafá, Deus fez isso com José, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com todos aqueles que confiaram nele. Você deve conhecer alguém. Nós podemos dar inúmeros testemunhos aqui na igreja de pessoas que esperaram e Deus agiu. Esperaram e Deus trabalhou.
Deus faz isso. Por quê? Porque o seu nome é poderoso. Não há quem possa parar diante do poder de Deus. Não há quem possa. Deus poderia ajudar a mudar a vida de Senaqueribe? Poderia. Ele mudou Nabucodonosor. Ele mudou. Quando lá estavam os homens na fornalha, ele mudou. Nós podemos ver até que ele falou, teve uma época que ele disse, paz seja convosco. Porque ele começou a reconhecer o Deus dos céus. E ele era um rei ímpio. Deus pode mudar todos os corações. Deus pode mudar todas as vidas. Mas nós precisamos verdadeiramente querer. Quando nós colocamos diante dele, ele faz. E como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai mudar a situação na minha vida? Eu não sei. Mas eu sei que ele pode. Ele pode mudar. Ele pode abrir um caminho onde não tem. Deus age de formas ilimitadas. Não tem jeito. Não tem jeito para o inimigo. O inimigo pode tentar tudo quanto é forma. Você está crendo, você está colocando diante do Senhor. Calma. O Senhor está trabalhando ao seu favor. Com o rei Ezequias, a Bíblia diz que na mesma noite desceu o anjo no arraial dos sírios e destruiu 180.000, acho que é isso mesmo. 180.000 foram destruídos. Nossa, é muita gente. Antes era assim, né? Olho por olho, dente por dente. Agora não é mais. Agora nós oramos. Jesus manda orar pelo inimigo. Não vai matar ninguém, não. Vamos orar por aquele que nos persegue. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, apacente esse coração, muda essa vida, transforma, Senhor. A palavra contrária que ele lança contra mim, em bênção. Porque é isso, a Bíblia diz que quando amaldiçoam aqueles que servem o Senhor, a maldição se transforma em bênção. A maldição se transforma em bênção. Olha só. Olha como você é privilegiado. Olha como nós somos privilegiados diante do Senhor. Quando nós deixamos, o Senhor completa a sua obra. Olha só, versículo 35. E então, naquela mesma noite, saiu o anjo e feriu no arraial dos sírios 180.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. E retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria. Já pensou que vergonha? Imagina só esse rei, que estava tão cheio, né, da sua arrogância, estava se achando tão forte, tão poderoso, dizendo, olha, eu tenho muitos homens, eu consigo destruir qualquer nação. E de repente ele olha, não tem mais nada. O que ele faz? O que ele faz? Foge. Foge. Ele vai embora, porque ele viu que contra aqueles que servem a Deus, ninguém pode nada. Ninguém pode nada. Quando lançarem alguma coisa contra a sua vida, quando lançarem uma palavra contrária na sua direção, não faça o joguinho do inimigo. Porque sabe qual é o joguinho do inimigo? O inimigo quer que nós nos rebaixemos na medida dele, no patamar dele. Qual é o patamar dele? Vai lá, tira satisfação, briga, põe no chão. É o inimigo que é isso. Por quê? Porque quando nós agimos pelas nossas forças, nós já perdemos a guerra. Nós já perdemos a batalha. Nós já ficamos manchados. Já saímos debaixo do esconderijo do Altíssimo e nos colocamos debaixo do nosso próprio esconderijo. E aí, Deus, Ele tem que cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é fiel. Se nós nos tornarmos infiel, Ele permanece fiel. Ele é fiel à sua palavra. Então, eu estou aqui debaixo do esconderijo dEle. Eu sou protegido, eu sou guardado por Ele. A justiça do Senhor te cobre. Sabe? Não fica com aquele negócio de ficar lançando. Então, Não, deixa para lá, deixa na justiça de Deus. Quem é, quem não é, vai mostrar que não é também. E se não é, deixa que Deus, ele se encarrega de fazer ser, porque Deus pode fazer brotar até onde não...
Não pode nascer. Deus pode mudar tudo. A Bíblia diz que ao cheiro das águas se renovará. A árvore pode estar seca, mas ao cheiro das águas, na presença de Deus, se renova. Nós oramos, nós abençoamos, nós declaramos e Deus faz. Então não entre no joguinho do inimigo. Qual que é o joguinho do inimigo? Veio a palavra da enfermidade, veio o jugo. Ai, que medo, agora eu vou morrer, não tem jeito. Fulano da minha família morreu também. Não, eu estou no Senhor. O que Ele quiser fazer comigo, eu estou debaixo da vontade dEle. É Ele que move tudo na minha vida. O que é que vai acontecer? Não sei, mas eu confio em Deus, a minha vida é dEle. Não vamos fazer o joguinho do inimigo. Não vamos entrar na medida dEle. Ele joga baixo. Ele tem versões sujas. É isso que ele faz. Mas o nosso Deus, ele traz para a luz. E na luz, nós enxergamos como verdadeiramente é. E aí, o que aconteceu com esse rei? Fugiu. E ele fugindo, a Bíblia diz que sucedeu que estando ele foi lá adorar o Deus dele, na casa de Nimrod, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que tristeza que aconteceu com esse homem. Por quê? Porque ele deixou a vida totalmente livre para o adversário. A diferença daqueles que colocam a vida nas mãos de Deus. Que diz, Deus está aqui. A minha vida diante de ti. Muda o que tiver que mudar, transforma o que tiver que transformar. Coloca aquilo que precisa colocar e tira aquilo que precisa tirar. Quando você está na vontade de Deus, você sabe que o que está acontecendo com você, Deus está agindo ao seu favor. Que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai ficar mais forte? Vai vencer as batalhas? Então se coloque em pé. Você faz parte do exército vencedor. Nós fazemos parte desse exército. Viu? Lembre-se que assim como o rei Ezequias levou a sua petição, a sua carta diante de Deus, engrandeceu o nome do Senhor, creu, e os inimigos caíram por terra. Assim é para a sua vida também. O inferno, irmãos, se reúne contra as nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. Mas quando nós colocamos a nossa vida no cuidado de Deus, nós nem precisamos entender, sabe? Às vezes nós queremos entender. Tem um monte de nome aqui que eu li até correndo, porque às vezes a gente até erra, de tão difícil que é os nomes. E a gente queremos entender tudo. Aí a pessoa vem perguntar, como será que é o céu? Eu não sei, a Bíblia diz que o céu tem ruas de ouros, e os salvos vão passear lá, e o seu muro é de jaspe, seus portões são de pérola, e lá nós temos uma mansão. Mas não sei mais que isso. O Isaac fica perguntando, mãe, será que eu vou poder assistir TV lá no céu? Isaac faz cada pergunta, né? E às vezes o Lucas, que gosta muito de cachorro, meu cachorrinho vai, mãe, para o céu? Então as crianças fazem, aí você fica assim, né? Porque a gente sabe, né? Isso a gente sabe. Mas tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente não sabe, não precisa saber, não precisa entender. Viu? Não precisa entender. Só creia. O que nós precisamos saber? Jesus morreu na cruz por mim, já me salvou e pronto. Ele me enviou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, como é que ele vai mover a minha vida, mudar a minha vida? Está na mão dele, eu pertenço a ele. Ele me ensina, me direciona. E aonde ele vai me colocar, é aí que eu vou ficar. E as pessoas são difíceis mesmo. A vida delas é corrida, é estressante. Elas estão feridas. E se elas estão feridas, elas estão prontas a ferir também. Jesus fala, ore pelos que te perseguem.
Viu? Não entra no joguinho do inimigo, não. Ore por aqueles que te maldiz. Eu estou lendo um livro que ele é muito, muito forte. Ele fala como lidar com os demônios. E esse pastor, ele diz o seguinte: os demônios, eles trazem acusação e alucinação. Todas as vezes que tem acusação, todas as vezes que tem uma ação do inimigo, o inimigo vai agir assim. Ele vai trazer um jeito para tirar-nos da presença de Deus. Mas nós precisamos entender. E nós temos que fazer a pergunta: é o Espírito Santo que está agindo aí? Não é. Então, qual é a arma que eu vou usar? Eu vou me revestir da armadura de Deus. Eu vou me fortalecer no Senhor. E não tem jeito, irmãos, de não vencer a guerra assim. Com Jesus, nós somos mais que vencedores. Que nessa noite o Espírito Santo tire toda angústia, tire todo o jugo da sua mente, toda acusação que vem na sua direção, toda carta contrária à sua vida. Comece a apresentar a sua carta ao Senhor agora. Faça como o rei Ezequias. Faça como o rei Ezequias, apresente diante de Deus. Apresente a sua vida.